Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, a terceira temporada. Chegamos até aqui, vocês achavam que nós não chegaríamos, né? Mas chegamos na terceira temporada e eu costumo dizer que aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E hoje estamos de estúdio novo, um novo técnico, um novo espaço, tudo para poder oferecer para vocês, nossos seguidores, uma melhor experiência, oferecer um conteúdo diferenciado, que é essa a proposta do Pimenta Pod. E hoje, aproveitando o gancho de um novo espaço, de um novo tempo, a gente vai falar sobre startups. O que são? Para que elas servem? E para isso eu trouxe uma convidada muito especial lá de São Bernardo do Campo, a Ana Paula, do ABC Valley. Ana, boa noite. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu já começo mandando a primeira pergunta. Sabe qual é? Qual é? Quem é você? Bom, boa noite, Pedro Pimenta. Obrigado pelo convite, né? Muito importante sempre falar sobre inovação, sobre startups. Eu sou Ana Paula, sou profissional de tecnologia da informação há muitos anos já, mais de 30 anos. Então, sempre trabalhei com inovação dentro das possibilidades de cada tempo. Né? Claro que hoje a gente vive numa era tecnológica. 100% quase, né? 100%. Mas eu sempre trabalhei nessa área e, em algum momento, eu decidi estudar sobre startups e fiz meu mestrado baseado em startups. Entendi, mas antes de você poder aprofundar no assunto, uma frase, uma palavra, duas palavras suas me chamaram a atenção. Por que é importante falar? Por que é importante falar de startups? Porque, apesar de estar aí já desde algum tempo, já, por exemplo, o Uber é uma startup, mas muitas pessoas têm dúvida, né? O que é startup, o que ela faz, para quê? É um bando de gente que trabalha de camiseta? Né? Então, é importante a gente entender qual é o papel das startups para a região, para o país. Entendi. Então, vamos começar dissecando, né? Vamos lá. Isso. O que é uma startup? Qual é o objetivo dela? Tá. Uma startup é uma empresa nova e que se propõe a trabalhar um modelo de negócios novo. Então, é algo que não existe, que tem uma dor, que a gente chama dor, que é um problema na sociedade, nas empresas, então, que ninguém conseguiu resolver. Então, uma tecnologia nova, que às vezes ainda não está madura, vai ser aplicada no modelo de negócios novo para atender a sociedade. Então, ela se propõe a fazer um trabalho novo. Por isso que ela é considerada startup e ela é sempre de base tecnológica. Não sempre digital, pode ser biotecnologia, nanotecnologia, mas ela sempre tem uma tecnologia por trás. Tá. Não é um negócio tradicional, como, por exemplo, se você vai fazer uma padaria. A gente já sabe como a padaria funciona. Sim. Então, a startup ela tem um modelo de negócio totalmente novo. Sim. Você falou que uma das premissas das startups é trazer o novo. Isso. Mas o novo é algo que também dá medo. Dá medo. Todas as vezes que você precisa fazer algo novo na sua vida, você sente medo. A mesma coisa é em relação a empresas. Eu lembro que algumas empresas, quando chegaram no Brasil via startup, seja modelo de negócios de delivery, entrega, seja no próprio ramo alimentício, no transporte de pessoas e tantas outras, causaram não só medo, como também debates acalorados. Isso. Por exemplo, a questão do transporte, você falou Uber. Eu lembro quando chegou o Uber no Brasil, houve uma discussão muito grande de que os motoristas de Uber iriam tirar o espaço dos taxistas. Isso. E foi um fuzuê total. São Paulo parou várias vezes, até por conta de protestos de taxistas. Com o tempo, mostrou-se que não. Isso. Porque essa nova startup, na época, ela trouxe mais postos de trabalho, mais possibilidade de geração de renda, e os taxistas não foram extintos, como os dinossauros foram um dia. Eles continuam aí. Sim. Então, como é que vocês lidam? Você que está tanto tempo falando de startup, como é que vocês lidam com o novo nessa situação? Bom, então, o trabalho de inovação é sempre cultura, começa na cultura. E por isso que é importante falar também, porque sempre mostrar
o benefício que você pode ter. Então, o Uber, por exemplo, quantas pessoas usavam táxi e quantas pessoas hoje conseguem se locomover por um transporte? Você veio de Uber hoje. De Uber, exatamente. Porque aí é mais fácil, eu gosto mais para não estacionar e tal. Então, eu uso Uber. E eu não usaria um táxi, entendeu? Então, inclusive, a gente democratizou as pessoas utilizarem o transporte de alguém dirigindo para você, assim, nesse sentido de poder ter essa mobilidade dessa forma. Né? Então, democratizou esse meio de transporte diferente, que as pessoas não faziam isso com o táxi. Entendi. Né? Não sei se... nem lembro disso na cultura do táxi. A gente tinha que chamar o táxi, Sim. esperar. Então, era mais difícil. E hoje, o próprio táxi tem seus aplicativos que favoreceram. E essa cultura do Uber, como é que ela reflete, do novo, né? Como é que reflete nos outros modelos de negócio de outras startups? É mais ou menos parecido? Pode ser. Né? Então, tem vários... Inclusive, segmentos, né? Segmentos. Tem muita gente que apresenta a startup como... é o Uber das finanças, é o Uber da... Né? Meio que tornou uma referência, mas né? isso não é muito bom. Não? Mas não. Por que não é? Porque todo mundo acha que é o Uber né? A pessoa é própria. É o modelo dele, né? Da startup, daquela equipe. As pessoas sempre parecem buscar uma comparação em algo. Exato. Aparece um jogador novo, esse é o Pelé novo. Isso. Né? Aparece um jornalista novo, esse é o Pedro Pimenta. Não, é brincadeira. Então, não, mas você tem vários modelos de negócios iguais ao Uber, que você relaciona, né, ou linka as pessoas que precisam de um serviço com quem presta o serviço, em todas as áreas. O jovem, geralmente, é o que está indo muito para o lado das startups, né? Por conta até de uma questão de que me parece que essa geração agora, ela não quer ser CLT. Eles querem trabalhar para um negócio próprio e ali desenvolver o futuro dele. Eu sou de uma geração que amava entrar numa empresa e falava assim, eu se pudesse, se Deus quiser, eu vou me aposentar aqui. Hoje não. Então, isso meio que é uma realidade para as startups. Muitos jovens. Eu acompanhei um evento seu muito bacana, que aconteceu recentemente. Vocês trouxeram até um convidado, até você vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E eu vi que, sei lá, vou fazer um chute aqui, se eu estiver errado você me corrige. Mais de 90% das pessoas que estavam naquele seu evento eram jovens. Eu vi um senhor de cabelo branco, né? E eu vejo que essa questão das startups é muito ligada à juventude. Eles são mais ousados? É isso? Eles são mais ousados. Tem a tecnologia... O jovem é mais próximo da tecnologia, isso é uma verdade. E isso em todas as gerações. Né? Sempre o jovem que vai desbravar as novas tecnologias. Mas a gente já sabe, tá? Tem estudos, porque antes era... a startup tem que ser jovem. Não, hoje já se sabe que as pessoas com mais experiência podem ajudar as startups. Né? Porque não um negócio não é só tecnologia. Não é porque conhece a tecnologia, sabe fazer, que vai saber vender, que vai saber organizar. Sim, é todo um time, né? Exatamente. A pessoa pode ter a ideia maravilhosa, mas ele vai precisar, com certeza, de colaboradores em diversas áreas. E a diversidade de pessoas é muito importante na inovação. Também isso é provado. Você que já está há tantos anos nisso, como é que você lida com essa ansiedade do jovem de fazer com que aquele modelo de negócio dele dê aquela... Né? Mas isso não é só do jovem, não. Ah, não? Não. Inclusive, tem muita gente que tem a ideia, num PowerPoint, a gente fala, né, investir em PowerPoint, e aí tem a ideia, fala, não, essa ideia é a melhor do mundo, eu vou ficar rico, milionário. Não, né? É todo um método, uma metodologia que você tem que passar para que a startup seja bem sucedida. Então, vamos nessa daí, ó. A metodologia, qual é? Eu estou com uma ideia. As pessoas que estão nos assistindo agora, ela tem uma ideia. Como é que começa esse processo de você tirar do papel e transformar essa ideia numa startup? Bom, primeiro que você tem uma ideia, porque você viu
algum problema na sua vida, na empresa, em algum momento. Mas você precisa saber se isso é um problema da sociedade ou se é só seu. Então, primeiro você precisa validar se aquilo é um problema de verdade. Né? Porque, às vezes, é só da sua cabeça. Aí não vai funcionar. Aí, depois que você verificar que é um problema mesmo, você vai propor uma solução. Como que você vai solucionar isso? E aí você vai ter que validar também se essa solução as pessoas comprariam. Então, ó, já tem 2 validações aí. Aí, nisso, você tem um protótipo, você vai ter uma solução um pouco mais simples do que você realmente pensa, para você não gastar tanto dinheiro. Sim. E se não validar aquilo. Como era antes, até mesmo os softwares, você tinha que entregar uma versão super nova, bonita. Hoje, não. Você vai entregando, se a pessoa usou aquilo, você continua desenvolvendo. Entendi. Se, por acaso, não tiver mercado, você pode voltar e é que a gente fala de pivotar. Você troca, rever o processo, ver se tem alguma coisa que pode mudar, ou, né, mudar para outro problema mesmo. Você faz mentoria sobre esse assunto? Porque eu tenho um monte de ideias de negócios aqui, só que eu não consigo tirar do papel. Eu vou conversar com você em off para ver se você me ajuda, né, a tirar alguns projetos do papel. Um deles, né, é o Aventuração. É um projeto voltado para falar de esportes de aventura, turismo. É bem bacana. Nós temos um portal, mas a gente ainda não conseguiu achar o fio da meada. Mas isso fica para uma outra hora. Agora, diante de todas essas questões que você levantou aqui, sempre são formadas ou formados clubes, associações, para que isso possa acontecer, para as pessoas trocarem ideia. E uma coisa que eu percebo no jovem, ele não tem vergonha de perguntar. Os mais coroa têm, mas os jovens não. Então, eu sei que vocês montaram, se eu estiver errado, você me corrige, uma comunidade para discutir o assunto, que é o ABC Valley, que é um dos motivos de você estar aqui. Não só explicar as startups, mas também falar sobre o ABC Valley. Então, eu gostaria que agora você pudesse falar um pouco do ABC Valley para a gente. Claro, a ABC Valley é a comunidade de inovação da região do Grande ABC. Então, qualquer pessoa que se interesse por inovação pode participar. O objetivo é a gente ter as startups ao centro, então que as pessoas sempre favoreçam apoiar as startups, porque como elas são modelos de negócios novos, tecnologia nova, é muito suscetível à falha, ao erro. Então, isso que você falou, se a gente faz mentoria ou tal, quando você participa de uma comunidade, a comunidade pode te ajudar. Então, alguns fundadores já antigos que já passaram por dificuldade, pode te dar uma dica, né? Mesmo que seja dolorosa e falar assim, olha, isso não vai... Mas é melhor no começo, não é? É melhor no começo do que... Para a pessoa não ficar perdendo tempo, dinheiro. Exatamente. Então, quando você participa de uma comunidade, aí você também tem o contato com vários atores, que a gente chama de atores. Sim. Né? Então, pessoas que trabalham, tipo o Sebrae está na comunidade, os parques tecnológicos das cidades têm representantes na comunidade. E tem gente de outros estados, outros países, ou por enquanto é só regional? Tem algumas pessoas de São Paulo, né, da capital. Tá. De outros estados, não, mas a gente tem a comunicação. Como é uma comunidade, por vezes, em alguns eventos nacionais, a gente se encontra. E aí também, se for... E já aconteceu de ter ajuda de outro estado por meio de outra comunidade. Né? A ABC Valley, por exemplo, Rio Sul Valley, a gente conhece o pessoal do interior lá do Rio de Janeiro. Então, se precisar de alguma coisa, fala, comunidade aí, quem Legal. pode ajudar? Mas assim, como é que esse empreendedor, ele chega na ABC Valley, qual que é o processo dele de aceitação na comunidade, de como ele leva adiante esse projeto? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, a comunidade é todo um trabalho voluntário, então ela trabalha a colaboração, a conexão. O objetivo é só conectar as pessoas. É só que eu digo, é muito importante isso, mas a comunidade em si não vai fazer um trabalho, não vai vender um serviço, mas vai conectar as pessoas que podem te ajudar. Né? E você vai conhecer as pessoas. Você poderia dar um exemplo disso, para a gente ter uma ideia? Por exemplo, já teve ajuda de startups um pouco mais jovens, que tinham um problema de
talentos, né? De segurar os talentos dentro da empresa. E aí esse empreendedor foi até a comunidade, perguntou para alguns fundadores mais antigos e eles ajudaram. Puxa. Como que você poderia Não fazer o tem processo? concorrência, então. Não tem concorrência. Vocês se veem como uma comunidade realmente comunidade disposta. Porque lá na frente, aquele que foi auxiliado, ajudado, ele pode também ajudar de uma outra forma. E é isso que É aconteceu. a troca. Por isso que eu estou contando essa história, porque hoje ele coordena ou lidera uma iniciativa e ele contou por quê. Como ele foi ajudado, hoje ele quer ajudar aos novos. Entendi. Ou não novos, se alguém tiver com algum problema, ele puder ajudar, ele está disponível. Então, esse que é o princípio da comunidade. Muitas vezes, porque a gente não contabiliza isso. Sim. Né? As pessoas se encontram, resolvem os problemas e a gente não contabiliza. Mas muitas pessoas vão e falam assim, nossa, eu encontrei, eu precisei de ajuda, eu estava quase fechando, aí um founder veio, fundador, né? Veio, me deu umas dicas, a partir daí eu resolvi meu problema. Então, tem muitas histórias assim. Sim. Né? Eu não vou citar nomes aqui, Sim, porque não... sim, Mas é muitas, né? Muitas. isso é uma força que a gente não consegue mensurar totalmente. As pessoas às vezes pensam, o que é uma comunidade? Mas é nessa força, nessa conexão que reside. E você tudo isso. é uma das fundadoras do ABC Valley? Não sou. A comunidade nasceu em 2018, da necessidade das startups que estavam na época começando terem algum local, mesmo que não seja físico, para trocar ideias. Né? Eu perguntei porque eu vejo você falar, as oportunidades que nós já estivemos juntos, eu vejo você falar com tanta paixão, com tanto amor, que eu acho que é reflexo não só do projeto bem-sucedido, da comunidade bem-sucedida, mas também esse seu apego a esse setor, né, das startups que você veio construindo no decorrer da sua vida profissional. É isso? Porque eu acredito mesmo nessa proposta. Né? Nossa, tanto amor, mas porque eu acredito nisso. Porque é evidente, está na sua cara isso, entendeu? A pessoa, quando ela é apaixonada pelo que ela faz, os olhinhos dela até brilham, que é o seu caso, o olhinho até brilha, né? E eu acho isso legal, por quê? Primeiro, motiva outras pessoas. Segundo, as pessoas se sentem acolhidas, porque da mesma forma como você me deu atenção, eu fico pensando nas pessoas que estão ali ao redor seu, né? Ao redor da comunidade. Então, o acolhimento hoje é uma coisa fundamental para você levar adiante qualquer outra coisa. Olha. Eu vejo isso em você, no seu marido também, que conversou comigo no dia lá do evento de turismo, do Fórum de Turismo, que a gente faz parte, Fórum de Turismo do Grande ABC, isso. no qual está se discutindo uma rota, né, turística para o ABC ser evidenciado em âmbito nacional. Sair dessa coisa de industrialização que já foi, né? Enfim, mas voltando. Então, eu olho que essa particularidade que você oferece, né, acaba motivando as pessoas. Elas, de fato, se sentem abraçadas quando elas procuram vocês? Espero que sim. O termômetro, sabe qual é? Elas continuam com você? Elas continuam na comunidade, então, muitas pessoas foram lá, né, no evento até da sexta-feira, que a gente falou sobre o que era uma comunidade, explicar, porque de tempos em tempos é bom lembrar. Vocês receberam um convidado especial, não foi? Sim, como Danilo, que ele chama? Danilo Picucci, ele já é muito... Ele trabalha no ecossistema de inovação há bastante tempo. Nós vamos marcar ele no nosso Instagram. Vamos marcar. No nosso Instagram, a gente vai marcá-lo, né? Para ele ver que a gente falou dele. Isso. E vamos trazer ele aqui para falar também. Isso, Danilo. Vem aí explicar. Aqui, olha aqui, fala. Danilo. Intima. Vem aí. Mas ele vem mesmo. E ele tem uma experiência muito boa do Google, do Cubo, a B Startups. Ele tem uma experiência muito boa. E ele também viajou pelo país e conheceu muitas comunidades. Então, ele parece ser jovem também. Ele deve ter uns 30 anos. É isso? Ih, não vamos falar dessas coisas aqui. Não, Danilo, não vou falar disso, não. Tá. E aí, eu também olhei lá no seu Instagram, né? Você me mandou até o portfólio de um evento. Né? Vamos deixar um pouquinho mais para falar do evento no final. Mas vocês são bem ativos na questão de eventos, de encontros. E eu também percebi uma outra pergunta.
Mas primeiro fala dessa, depois eu faço a pergunta para não confundir a mente de quem está... vocês são bem ativos na questão do evento. Porque o evento é o que vai fazer a comunidade se conectar e se conhecer. Né? Porque essa é a proposta da comunidade mesmo. Legal. Fomentar um ambiente que gere conexões espontâneas. Então, quando você faz encontros, inclusive quando você faz happy hour, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu achei legal o happy hour que vocês fazem. Tinha gente, uma mesa quadrada maior, que acho que umas 2 ou 3 dessas, gente dos dois lados. Eu vi. Você achou que eu não vi, né? Não, mas e eu mesma vou dizer que eu não acreditava muito que happy hour fosse um lugar legal para as pessoas se conhecerem. E aí o pessoal, não, tem que ter o happy hour. Então, e ainda mais falar de negócios, né? Exato. Gente, mas é maravilhoso. É um ambiente que ali ninguém está realmente pensando em negócios, mas que surge de negócios e flui. É impressionante. Bacana, mesmo. Né? Foi uma coisa que eu aprendi. Então, a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. O Sebrae, ele faz parte do grupo de ensino S, né? Do governo federal, junto com outras. Como é que vocês trouxeram essa instituição tão renomada para dentro do projeto? Porque isso aí acaba dando fidelidade, né? Não, mas o Sebrae está desde a fundação. Realmente, o Fábio do Sebrae, Fábio Costa, ele está desde o começo. O Fábio Costa, ele é um dos coordenadores no Sebrae? Ele é um consultor do Sebrae, da área de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. E ele está desde o começo, ele tem apoiado a comunidade, como o Sebrae, como as novas startups, as startups que estão na aceleração, Até porque eu acho que o Sebrae, ele pega, né, aquela questão... ali na comunidade, vocês mostraram que é viável para o dono do negócio, para a ideia. Mas depois tem toda aquela questão burocrática da empresa. Fluxo de caixa, trabalha. E o Sebrae é PhD nessas coisas, porque ele trabalha com empreendedorismo. E eu acho que acaba sendo não só uma vantagem, mas também um privilégio ter uma instituição tão renomada com vocês, caminhando junto. Com certeza. Acreditando em vocês na ABC Valley. Exatamente. Quando você já tem validado o modelo, aí o Sebrae é de grande ajuda. Quando você tem uma ideia, às vezes é bom que você converse com uma pessoa que ainda não seja tão PhD, né, que vai te ajudar, mas não que não possa. E o Fábio está sempre na comunidade, então ele vai atender todas as pessoas. Entendi. Né? Mesmo ele não sendo o Fábio do Sebrae, o Fábio da comunidade, ele vai ajudar. Sim. Agora, antes de você falar desse evento final, né? Como é que vocês organizam os eventos da ABC Valley? Não esse o que vocês vão fazer em breve, tá? Isso, em maio. Mas me fala um pouquinho dessa experiência que vocês têm adquirido na criação, produção e execução dos encontros, dos eventos da ABC Valley. Bom, a gente faz sempre um alinhamento no começo do ano, apesar de a comunidade não ser uma empresa, CNPJ, mas faz quem quer fazer alguma coisa. E que é legal, hein? Tudo voluntário. Tudo voluntário. Então, quem quer fazer alguma coisa pela comunidade, então, todo ano esses eventos são renovados. Então, hoje a gente tem o Problema Solução, que é a reunião de pessoas que queiram falar sobre um problema e quem está ali na mesa dá dicas, palpites. Não é um consultor, né? Mas às vezes já passou por aquela situação e vai ajudar. Então, a gente tem o Maurício, o Moschini e o Daniel Godoy, que tocam esse projeto. A gente tem algumas reuniões também mensais, que aí tem alguns voluntários que fazem. A gente tem o happy hour, que também... Aí depende, cada um fala assim, vamos marcar no bar. Aí. Isso é meio orgânico, né? De fazer o happy hour. E a gente tem um evento, robótica também, o Luiz Aquino, que cuida disso. Tem eventos de tech, que ainda não teve nenhum esse ano, mas a gente tem vários eventos assim que no começo do ano se pensa sobre isso. Legal. E aí cada grupo vai cuidar desses eventos. Então já emenda e faz o convite para a galera desse evento que vocês vão fazer agora em maio, não é isso? Em maio. Então, a gente, como comunidade de inovação, tem um evento que chama Startup Weekend, que ele é mundial. Ele é feito pela Techstars, que é uma aceleradora, a maior aceleradora do mundo. E eles emprestam a metodologia deles. Então, a gente tem um evento 3 dias, 54 horas, começa na sexta-noite, terminando no domingo à noite,
Claro que pode ir para casa, mas começa assim. E as equipes vão formar... As equipes que se formam no dia, as pessoas não precisam se conhecer, vão formar startups lá no domingo para apresentar o pitch final para o júri. Eu só posso dizer uma coisa, sensacional, e nós estaremos lá. Muito bem. A Pimenta News Press, assessoria de imprensa, vai ajudar na divulgação. Você, inclusive, já me passou o release, eu dei uma olhada por cima. Eu vou passar para os meus amigos jornalistas, vai ser um evento bem legal, nós estaremos lá também. E eu gostaria que você deixasse a forma que as pessoas têm para contatar, encontrar vocês, a ABC Valley, e saber mais sobre o evento. Tá. Então, o evento está no Startup Weekend Inditech. Ele tem toda a página dele, é tudo. Então, se inscrevam lá pelo Simpla, tem lá os convites. Vai ser muito bom, é uma mudança de mentalidade, realmente. Tá? Acho que a partir de amanhã vão os depoimentos das pessoas que já participaram. Legal. É fantástico. Quem participa, assim, fala, nossa, é uma coisa que eu não imaginei. Né? Então, é Startup Weekend Inditech. Procura lá nas redes sociais, você vai encontrar. A gente vai colocar aqui nos caracteres também. E a ABC Valley, que é a comunidade, você pode entrar no site www.abcvalley.org. Lá tem Conecte-se à Comunidade, é um form bem pequenininho, e aí você participa da comunidade. De qualquer maneira, se você não quiser preencher o form, antes disso, pode ir nas redes sociais, ABC Valley Oficial, acompanha todos os eventos lá, toda vez que tiver um evento vai ter divulgado lá, qualquer um pode participar, é aberto, não tem restrição, não é um grupinho, é para todo mundo que se interesse. Legal. Ô, Ana, eu quero agradecer imensamente a sua participação, mas antes de nós nos despedirmos, essa temporada, galera, eu vou continuar sorteando os meus livros. Então, você tem que me seguir no Pedro Pimenta 1967, que é o meu Instagram. Só lá. Pegadinha, não. Você também tem que seguir a gente no nosso canal. Ativa lá o sininho, né? Dá um joinha, comenta, dá sugestões de pauta pra gente, beleza? Esse daqui, Ana, eu vou te dar de presente. É um presente meu. Muito obrigada. De agradecimento por você ter vindo. Mas você vai me seguindo lá no meu Instagram e no nosso canal, que vai aparecer aqui, tá? E a gente vai sortear e você vai receber aí na sua casa. Ana, muito obrigado. Que Deus possa abençoar os projetos de vocês, né? A sua vida, a sua família. E a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada pelo convite, muito obrigado pelos votos, para vocês também. E claro que a gente vai se ver por aí. Legal, galera. Então, olha só. Segue a gente lá no nosso Instagram, segue a gente no canal, vai dando aí a sua opinião, vai dando o seu pitaco, porque aqui no Pimenta Pod a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.